Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus. Estamos no ar com o programa Nova Vida. Que Deus abençoe a sua vida, o Senhor te ilumine, que o Senhor possa mover neste momento sobre a vida de cada irmão, de cada ouvinte. Senhor, que o Senhor abençoe, livra, Pai amado, este irmão, esta irmã, de toda esta opressão, de toda esta enfermidade. Livra, Senhor, deste laço, Pai amado. Livra desta enfermidade, que este mal, meu Deus, tudo que tem se armado contra a vida deste irmão, desta irmã, toda esta opressão, meu Deus, ó Senhor espiritual, Senhor, que vem de uma forma de enfermidade, mas Tu és o Deus que dá livramento. Tu és o Deus, Pai amado, que faz cessar agora toda a opressão do mal, que liberta o Teu povo, Pai. Ó Senhor, Tu és o Deus que quebra o laço e faz nós escaparmos, Pai, de toda esta opressão maligna. Em nome de Jesus, que o Senhor cure essas vidas. Senhor, cure, liberta, Pai amado. Tu és o Deus que nos dá o fôlego de vida. Tu és o Deus, Pai amado, que tira o nosso cansaço e nos dá vigor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, a cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos viver separados. Aleluia. Temos muitas formas de vivermos separados, meus irmãos. E uma delas é viver separado do pecado, viver separado das concupiscências do mundo, viver separado do caminho mal, fugir da aparência do mal, porque tudo nos leva ao erro, meu irmão, e nós precisamos tomar cuidado. Quando Deus, Ele livra o povo do Egito, Ele livra o povo para ser uma nação santa. Quando Deus, Ele destrói o mundo antigo e preserva a vida de Noé e a sua família, era para começar uma geração nova, uma geração que guardasse os mandamentos de Deus, que guardasse e tivesse temor a Deus. Mas nós vemos que as contaminações vão acontecendo, as novas gerações vão esquecendo de cultuar e vão cometendo todas as aberrações. Antes de Moisés morrer, as últimas semanas de sua vida, ele preparou o povo de Israel e ele profetizou sobre o povo para que o povo não se contaminasse com os costumes das nações. O perigo, meu irmão, de se contaminarmos com os costumes das nações. Como diz lá em Deuteronômios, amém? O Senhor diz: guarda-te, não te enlace e não imite após terem sido destruída diante de ti, e não te indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Nós precisamos, meus irmãos, entender aquilo que Deus tem feito. Deus, Ele nos tira de toda abominação. Jesus, Ele veio para nos tirar exatamente das contaminações. Quando Jesus diz lá em João 17, quando Jesus diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Glória a Deus. Nós estamos no mundo, meu irmão, mas Deus, Ele não vai nos arrebatar do mundo, mas Ele vai nos enviar ao mundo para nós pregarmos as boas novas, pregarmos a santificação, pregarmos o arrependimento. Então, nós precisamos entender e buscar a verdade de Deus em todo o tempo. Aleluia. O maior perigo é que as pessoas não conseguem ter um discernimento espiritual. Muitos nem conseguem sair do mundo. Muitos, eles querem realmente ter Jesus, ter os benefícios de Deus, mas não querem sair das práticas mundanas. Mas nós precisamos sair das práticas mundanas, meus irmãos. Tudo aquilo que a palavra de Deus
diz que é abominação, nós temos que tirar as abominações dos nossos caminhos. Deus é verdadeiro, meus irmãos. A minha razão e a razão daqueles que tentam se justificar, criando atalhos para viver no pecado, meus irmãos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós temos que viver a verdade. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Olha isso, Jesus, ele diz exatamente na sua oração: Pai, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós vemos que quando nós vivemos a palavra de Deus, quando a palavra está habitando dentro de nós, quando nós não somos só ouvintes da palavra, mas nós somos praticantes da palavra, então aqueles que vivem nas contaminações, meus irmãos, eles vão nos rejeitar. Porque Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela é oposta ao pecado, às contaminações. Nós não temos que odiar o nosso semelhante, nós não temos que ficar irado contra os nossos semelhantes, nós não temos que amaldiçoar o nosso semelhante. Pelo contrário, nós temos que continuar amando. Mas amar o nosso próximo não quer dizer que você tem que ter concordância com o pecado dele, meu irmão e minha irmã. Você não tem que ter concordância com o pecado dele. Então, por isso que o mundo nos odeia, porque você não tem exatamente concordância com a prática do pecado. O pecado pode estar dentro da nossa casa, meu irmão. Quantas vezes os pais mentem para encobrir o pecado do filho? Mentira ou mentirinha? Não tem, meus irmãos. O pai não pode cobrir o pecado do filho tentando uma proteção. Eu tenho visto muitas situações, até no meio da família, que os pais mentem para cobrir o erro do filho. Então, meus irmãos, nós somos verdadeiros. A palavra de Deus está dentro de nós. E nós precisamos viver esta palavra, precisamos estar debaixo desta unção de Deus. Aleluia. Porque Deus está conosco. Deus está conosco. Amém? E nós precisamos andar do mesmo jeito que Deus destruiu o mundo antigo e só ficou Noé e a sua família, meu irmão, porque aquela geração estava toda contaminada, do mesmo jeito que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque estava toda contaminada aquela geração. Meus irmãos, o mundo está contaminado. O mundo não tem Deus. O mundo está contaminado. Eles usam exatamente Deus te abençoe, Deus te guarde, mas eles não vivem a palavra de Deus. Não adianta eu até procuro nem usar o nome do Senhor em vão. Amém? Eu procuro não usar o nome do Senhor em vão. Muitas vezes eu converso com as pessoas, mas o nome do Senhor, ele está reverenciado na minha vida. Eu não procuro falar o nome do Senhor em vão em todo momento. Eu procuro usar o nome do Senhor exatamente com reverência, com autoridade. Aleluia. Mas as pessoas colocam o nome de Deus. Eu juro pelo nome de Deus, não tem por quem jurar. Então vai usar algo realmente mais valioso que tem, jurar pelo nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te pague, que Deus te guie. Meu irmão, o que adianta nós fazermos sinais? O que adianta nós fazermos rituais e não vivemos a palavra do Senhor? Precisamos viver a palavra de Deus. O cristianismo é se tornar discípulo de Jesus. E ainda eu pregava sobre Dorcas, que foi a primeira mulher chamada de discípula ali no livro de Atos. Amém? Que aquela mulher dava muitas esmolas, louvado é o nome do Senhor, e tinha muitas obras do Senhor. Ser chamado de discípulo, meu irmão, olha que tremendo. Ser um discípulo de Jesus, amém? Ser imagem de Jesus, caminhar com Jesus. Jesus está falando: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Meu irmão, nós estamos no mundo. Trabalhamos no mundo, moramos no mundo, mas não somos do mundo. Não temos que conviver com essas práticas abomináveis, meus irmãos. Nós temos que fugir da aparência do mal. Temos que viver na santidade.
Aleluia. Temos que buscar uma referência para nós seguirmos. Eu digo, aonde está a nossa referência? Está nas Escrituras Sagradas. É ali que nós temos todo o referencial para nós termos uma vida santa e vivemos da vontade de Deus. Aleluia. Eu não posso me deixar levar, meus irmãos. E eu volto numa prática. A distorção que há hoje dentro dos cultos é muito grande. Precisamos cultuar? Sim, precisamos cultuar. Os irmãos têm que viver em união. Glória a Deus, a unidade da fé. Mas a prática religiosa, o culto, meu irmão, ele não é um culto racional. Ele não é um culto racional. Nós precisamos ter um culto racional. Um culto realmente que a gente se transforme, que cresça espiritualmente, que tenhamos dons espirituais, que tenhamos sabedoria de Deus, discernimento de Deus. Aleluia! Mas que jeito que eu vou alcançar isso, pastor? O meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Amém? Lá no Salmo 1, é tremendo. Ele nos dá o referencial para a gente realmente não se assentar na roda dos escarnecedores e nem se deter no caminho dos pecadores e nem tomar conselho do ímpio. Meus irmãos, nós precisamos buscar em Deus. Precisamos buscar em Deus. Aleluia. Eu quero que você viva a palavra de Deus. Eu quero que você viva instruído pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não por homens, meus irmãos, mas pela palavra. Porque eu digo, quando você vive a palavra de Deus, quando a palavra de Deus, ela está dentro de você, Jesus está dizendo, eu tenho lhes dado a tua palavra. Se a palavra de Deus está dentro de nós, você vai incomodar. Você incomoda, porque eu incomodo. Meus irmãos, eu incomodo o pecado. Eu incomodo o irmão que está errado. Eu incomodo, meus irmãos. A gente ama, mas eu vou incomodar aquilo realmente que está tirando a salvação dele. Aquilo que está tirando a salvação dele. Meus irmãos, que é o pecado. Nós precisamos exatamente pregar em todo o tempo. E o que aconteceu com os israelitas foi porque eles não guardaram os mandamentos do Senhor e se desviaram. E se apegaram aos costumes das nações. E se você pegar o evangelho de hoje, meu irmão, ele está contaminado pelos costumes das nações. E nós temos que viver o verdadeiro leite genuíno, meu irmão. A verdadeira palavra de Deus. Não o leite falsificado. Não o leite falsificado, mas o leite genuíno que é a palavra de Deus. Eu digo, as pessoas fazem tanto ritual para ser abençoado, e o maior ritual que nós temos é a própria palavra. Se você viver a palavra de Deus, a bênção de Deus está sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Porque a palavra, habitando dentro de nós, ela faz nós sermos o templo do Espírito Santo. E quando nós somos templo do Espírito Santo, meu irmão, a unção de Deus está sobre a nossa vida. Nós temos paz. Nós temos a paz de Deus dentro de nós. Nós temos a renovação do Espírito Santo, glória a Deus, porque nós confiamos em Deus. Ainda que as tribulações venham, as tempestades venham, mas nós estamos firmados na rocha, que o Senhor não vai deixar os nossos pés vacilarem. Glória a Deus, porque estamos firmados no caminho do Senhor. E o que o Senhor está falando para você, meu irmão e minha irmã, é para você ficar firmado, glória a Deus, aleluia. Eu digo, o apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, amém, tremendo, glória a Deus, ele diz, ele começa 2 Coríntios 6, nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação, não dando escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades,
nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo e eis que vivemos, como castigado e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos corações pelos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, fala como filhos, dilatai os vossos também. E não vos prendei a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus diz: neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Por isso sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Apóstolo Paulo aqui, meu irmão, aqui não precisamos nem estar meditando, a palavra fala por si mesmo, amém, glória a Deus. Paulo está dizendo aqui, ele começa: vos exorto a que não recebeis a graça de Deus em vão. Olha isso, meu irmão, nós recebemos esta gratidão de Deus, esse derramamento da graça pelo sangue de Jesus. Isso não pode ficar vão em nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. Nós temos que ter esta gratidão, essa reverência, tem que ter esse temor, glória a Deus, amém? Paulo ainda diz: não dando escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, nos tornando recomendáveis em tudo. Muita paciência no meio das aflições, da necessidade e da angústia. Meu irmão, Paulo está dizendo que nós estamos recomendados exatamente como ministro de Deus, você como um servo de Deus, meu irmão e minha irmã, não pode deixar a paciência, as aflições, as necessidades e a angústia tirar você desta presença da paz do Senhor, amém? Nós precisamos, ainda que Paulo está dizendo, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, nós continuamos ainda com esta paz, nós continuamos ainda firmes, e é isso que Deus nos quer, que estejamos firmes em todo momento, passando por todas as situações. Paulo está tentando dizer: não é as prisões que vai tirar a minha paz, a minha confiança e o prosseguir da minha carreira. Não são os açoites, não são as tribulações, não são as angústias, ainda passando por todas essas coisas. Ele diz ainda que o seu ministério não vai ser achado censurado. Pelo contrário, glória a Deus, ele ainda o faz recomendado. Meus irmãos, a palavra, Paulo está dizendo ainda uma coisa, por causa do afeto, amém? Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não está estreitado em nós, mas está estreitado nos vossos próprios afetos. Meus irmãos, aqui está o problema da igreja.
Paulo estava com o seu coração totalmente aberto. Glória a Deus. Amém. Mas a igreja, os irmãos, estavam com o seu coração fechado por causa dos seus próprios afetos. Meu irmão e minha irmã, aonde nós temos prendido o nosso burro, como diz. O afeto, afeição. Amém? Então nós precisamos ter essa afeição por Deus, pelo ministério, e não podemos viver esse afeto com o coração fechado. Precisamos ter esse sentimento de afeto. Paulo está dizendo que o coração dele, esse sentimento exatamente estava aberto, glória a Deus. Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos estar abrindo o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos estar abrindo o nosso coração para que a palavra de Deus habite ricamente dentro de nós, que alongue os nossos caminhos, que a palavra nos dê longanimidade, que o Espírito Santo, como Paulo diz, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, nós precisamos dilacerar o nosso coração. Amém? E ele diz: não está estreitado em nós, mas está estreitado nos vossos próprios afetos. Amém? Quer dizer, Paulo está chamando eles realmente para abrirem o coração. Deus está falando, é tempo de você abrir o teu coração, meu irmão, minha irmã. Não podemos ficar com o nosso coração fechado. Não podemos viver uma vida num círculo vicioso, Precisamos dilacerar o nosso coração para fora, meu irmão, minha irmã, para fora, para aqueles que estão lá fora. Precisamos dilacerar o nosso coração para as almas, para as vidas. Precisamos estar envolvidos. Meus irmãos, Paulo está dizendo, olha, o nosso coração está aberto, passamos por toda a situação, nenhuma situação vai nos impedir de nós amarmos e continuarmos fazendo a obra de Deus. Nada vai nos entristecer, nada vai nos desanimar. Aleluia! Podemos estar como pobres, mas estamos enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo, meu irmão. Olha que tremendo que Paulo está falando. Meu irmão, ele podia dizer, as pessoas podem olhar para a gente e falar, isso aí são os pobres, coitado. Mas Paulo está dizendo, nós somos como pobres, mas estamos enriquecendo a muitos. Glória a Deus, aleluia. Porque quando Paulo pregava, quando Paulo ministrava, quando Paulo era movido pelo poder do Espírito Santo, o céu se abria, a cura acontecia, havia libertação, e Paulo estava fazendo as almas ficarem exatamente ricas pelo poder da glória de Deus, pela salvação, pela cura, pelo entendimento, pela ciência que Deus encheu a vida de Paulo. Glória a Deus! É isso que Deus quer dentro do seu coração, meu irmão e minha irmã. Sair desse rótulo mundano que está aí. Sair desse rótulo religioso. Sair desses rótulos, meus irmãos. E vivermos a verdadeira palavra de Deus. Nós temos que pôr a palavra de Deus dentro de nós, porque a palavra vai dilacerar o nosso coração. Como que nós abrimos o nosso coração, meu irmão? Só a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus diz ao Pai, eu vos dei a tua palavra e o mundo vos odiou. Porque a palavra de Deus abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Aleluia. E nós precisamos, meus irmãos, aí Paulo ele continua, amém? Ele diz, ora, em recompensa disso, fala como filhos, dilatai também os vossos coração. Paulo está dizendo para a igreja, dilatai os vossos corações. Aí ele vem ainda, não vos prenda ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E comunhão tem a luz com as trevas. Meu irmão, para nós dilacerarmos o nosso coração, primeiro nós temos que desintoxicar, nós temos realmente que tirar do nosso caminho todo jugo desigual, toda a sociedade, toda a injustiça. Meu irmão, nós temos que andar com santos. O apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo,
Foge das paixões da mocidade e procura andar com aqueles com o coração puro e invoca o nome do Senhor. Paulo mais uma vez está falando para a igreja de Coríntios: não vos prendais a um jugo mundano, nos prendai a um jugo com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Olha isso, meu irmão. Aleluia! Nós temos que amar as almas, temos que pregar o evangelho, temos realmente que arrebatar aqueles que estão sendo perdidos e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós temos que continuar, porque Paulo exatamente foi um homem que pregou o evangelho entre todas as nações. Aleluia! Foi um homem que não parou. Ele tinha uma carreira, ele estava com o coração dele dilacerado. Será que você está com o seu coração dilacerado, preparado exatamente para viver as palavras de Deus dentro do seu coração? Glória a Deus, porque quando você tem a palavra de Deus dentro de você, pode ter certeza de uma coisa: a palavra não vai deixar você se contaminar, porque o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, ele vai nos convencendo de todo erro, de todo pecado. E nós precisamos estar cheios desta unção, cheio deste poder, cheio desta glória. Aleluia! A unção de Deus tem que estar na tua vida. Meu irmão, nós temos que sair de toda a prática do pecado, meu irmão. Nós precisamos realmente viver para Deus. Antes, o nosso prazer, o meu prazer não está no futebol, o meu prazer não está na novela, o meu prazer não está em nada, meu irmão. O meu prazer está na lei de Deus, e nela eu medito de dia e de noite. Nós precisamos ficar na palavra de Deus. Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Entra na presença de Deus, porque você vai ver a glória de Deus na tua vida, meu irmão. Não seja, meu irmão, turista. Não seja um turista, mas seja um morador da casa de Deus. Faça morada no Senhor. Glória a Deus. Você tem que morar, você tem que habitar. Glória a Deus, como é tremendo você habitar o tempo todo na casa de Deus. Quando você habita o tempo todo na casa de Deus, o Senhor te alimenta no tempo todo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te traz alegria, o Senhor te traz esperança, o Senhor te traz renovo. Glória a Deus. Mas aqueles que se contaminam com o mundo, meu irmão, só tem tribulação, fica todo tribulado. Aí recebe toda aquela carga de notícia mundana, porque matou 1.000, matou 10.000, destruiu aqui, destruiu ali, roubou aqui, roubou lá. Meu irmão, nós não temos que ver a glória do diabo, nós temos que falar da glória de Deus, do poder de Deus, meu irmão. Glória a Deus, o poder de Deus. Nós somos testemunhas de Deus, nós somos testemunhas de Cristo, glória a Deus, para contar exatamente e declarar que Deus é poderoso para curar, para libertar, para salvar. Aleluia! Nós somos exatamente discípulos do Senhor, cheio da unção, cheio do poder, cheio da glória. É tempo de renovação, é tempo de sair do meio da contaminação maligna. Meus irmãos, porque o mundo, ele está tomando o cálice de tontear. O cálice de tontear está aí, meu irmão. E nós precisamos vigiar em todo momento. Aleluia. Vigiar, porque o nosso adversário está ao nosso derredor. E nós precisamos remir o tempo. Aleluia. Porque os dias são maus. E nós, meus irmãos, temos que sair das contaminações, lavar as nossas vestes e ser cheio da presença de Deus. Deus tem uma obra na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem um renovo na tua vida. Deus tem bênção para derramar sobre a tua vida. Glória a Deus. E eu digo, tem gente que Deus tem preparado tantas coisas para a tua vida. Já fomos abençoados de toda sorte de bênção. O Senhor já nos curou, o Senhor já nos libertou. Mas as pessoas continuam dentro da gaiola, dentro do cativeiro, continuam no mundo, contaminados. O Senhor diz, não toquei nada impuro, sai do meio dela, povo meu, e eu vos receberei. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, nosso prazer tem que estar no Senhor.
Senhor, a unção de Deus tem que estar na nossa vida, o poder e a glória de Deus. Aleluia! Não vos conformeis com este século, meu irmão, não se conforma com este mundo contaminado, este mundo que sempre contaminou os crentes. Satanás usa todas as concupiscências do mundo. Satanás, eu sempre falo, não há homem esperto, sábio, como as ações malignas. Homem natural nenhum pode vencer as hostes espirituais do mal, porque eles estão no sobrenatural, são mais sábias que os homens, meu irmão, mas aquele que está revestido do Espírito Santo, meu irmão, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, porque a unção, porque só um pode realmente resistir às hostes espirituais do mal, meu irmão, só um pode resistir a Satanás, e é o poder do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, aleluia, e o maligno não pode nos tocar. A unção dos santos, você tem a unção do santo, aleluia, aleluia, a unção do Senhor está sobre a tua vida, que quebra todo jugo, te liberta, glória a Deus. O Senhor te chamou para andar em justiça, em verdade, glória a Deus, para você praticar as boas obras. Deus está falando nesta noite, é tempo exatamente de dilacerar o nosso coração, para termos o entendimento do Altíssimo dentro de nós, para tirarmos todas as coisas impuras e sermos cheios desta graça. E eu oro pela tua vida, para que o Senhor te dê entendimento, discernimento, e encha a sua vida desta graça e deste poder, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Precisamos estar firmes, né, meus irmãos? Firmes com Deus. Todos estão ligados com a gente aí. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a sua vida, amém? Porque o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo além que a gente imagina. Aleluia, glória a Deus. Então, muita gente ligados aí com a gente todos os dias, e nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.